Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2561, tem 6 páginas, 43 logias e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é senso autoevolutivo. A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Adriana. Esse é o que número? 44. Vocês aí que estão aí me ouvindo, estão morrendo de inveja? Olha bem, não vai suicidar de inveja, hein? Olha isso. Né? Definição. O senso autoevolutivo é a autoconscientização teática dos benefícios pessoais auridos com os resultados do autoaprimoramento dinâmico, gradual e progressivo, impulsionando o empenho para soerguimentos, capacitação e excelências. O abertismo autopensênico às inovações. A forma holopensênica pró-recim. A inclinação espontânea para a qualificação cosmoética da autopensenização. A raiz da motivação ao autoaperfeiçoamento consciencial. O autocomprometimento com a própria evolução. A predileção por autossuperações. A propensão por seguir em frente. A opção pelas vitórias sobre si mesmo. A disposição genuína e operosa de tornar-se melhor em algo. A autogratificação pelo produto bem feito, fundamentando a exaustividade e o detalhismo das atividades. O revigoramento energético a cada neoconquista. O desenvolvimento cosmoético do autoparapsiquismo, alavancando a autoevolução. A interpretação fidedigna da parafenomenalidade. A autoconsciência holossomática e seriexológica, permitindo a definição mais acertada sobre quais autodesenvolvimentos investir. Os extrapolacionismos parapsíquicos possibilitando vislumbres dos próximos patamares evolutivos. A TENEPS autocapacitadora, a autoparaperceptibilidade vivida, expandindo a compreensão da autoevolução. Na argumentologia tem o tópico sobre os indicadores com 12 repercussões do senso evolutivo, autoevolutivo, vale a pena ver. E tem também o tópico sobre pseudo-senso, com 6 condições passíveis de promover o sentimento equivocado de evolução pessoal, ocasionando efeito contrário, ou seja, a estagnação e a regressão consciencial. E tem também o outro que é o senso, com 12 sensos passíveis de atuarem sinergeticamente com o senso autoevolutivo na qualificação dos resultados conscienciais. Vale a pena ver esses 12 itens, depois os 6 itens, depois os outros 12 itens. Remissão. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoevoluciologia, autorrendimento evolutivo, estatística motivadora, ranking de prioridade e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Frase enfática. O senso autoevolutivo produz a inquietação sadia, motivadora de neo-empenhos. Sabe-se haver infinidade de ortopensênios ainda inexploradas, nos patamares superiores ao já conquistado. Agora, você, na escala de 1 a 5, como avalia o nível de aplicação do próprio senso autoevolutivo na presente ressoma? Identifica as áreas existenciais cujos scores estão baixos? Qual o diagnóstico? A mega análise aí com João Paulo hoje são 22 itens. Autocrítica, autocompetência, neopatamar, neoconquista, renovação.
atualização, autoconscientização, autodesenvolvimento, autoaprimoramento, autoexemplarismo. Autoevolutividade, evolúcio-pensenidade, lúcido-pensenidade, neopensenidade, hiperacuidade e maturidade. Cogniciofilia, autoconscienciometrologia, autodiscernimentologia, autopriorologia, evoluciologia e motivaciologia. O verbete hoje do dicionário é autoconflitologia, o argumento é tenepsológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver a Premissium, que fala sobre a taxologia com 7 componentes comuns, encontra disso no âmbito da autoconflitividade, do micro-universo, da consim, quando ela é incauta. Vale a pena ver isso aí, que é coisa séria para nós. Agora, questionamento. Tenho contato com a escrita, porém não tenho bagagem de leituras. Atualmente sinto tendência para ler obras da conscienciologia. Quais livros devo ir adquirindo? Olha, o melhor é você começar a ver a listagem que nós temos aí da editora nossa, que é Editares, a principal. E você, qualquer coisa, é só olhar também, que tem uma opção de livro que você pode fazer o download. É só olhar aí os dados, né? No site nosso. É esse mesmo site que manda esse dado. Você olha lá e vai vendo. Agora, o primeiro que você deve ler é Nossa Evolução. Esse aí te dá uma ideia. Agora, depois, se você tiver com gabarito para entender as coisas com mais profundidade, seria bom ver os 700 experimentos da conscienciologia. Agora, depois, é você entrar aí no CD-ROM que tem da enciclopédia. Isso aí vai te ajudar. Agora, ó, anota tudo, não é só ler, não. Se o livro é seu, você está lendo no papel, anota as coisas. Se não for, anota fora. Depois faz um arquivo do computador. Iniciei a escrita de pensatas a partir do contato com a conscienciologia e, assistindo a tertúlia da professora Julieta, resolvi escrever sobre inércia consciencial, utilizando a técnica de deixar fluir meus pensamentos sobre o tema, registrando tudo aleatoriamente. Cristo espera por ti. Poderia falar sobre a obra? Olha, o problema todo é o seguinte, ela é um romance normal, natural, mas diferente dos 86 romances que o Balzac escreveu, porque lá fala sobre o processo das vidas sucessivas, que ele, nos 86 romances, não tratou disso. De modo que há uma diferença enorme. E ele está mexendo lá com uma consciência que ia mudar de sexo. Então, está mexendo no processo muito sério da vivência humana. E tem uma série de consequências da época, drama do processo lá no centro da França e mais ou menos no meio do século, início do século. Então, isso aí criou problema para eles. O século que eu estou falando é o século XIX. Agora, o que se passa? Lá vale a pena para ver o processo histórico. Inclusive, tem um livro do nosso amigo, que andou estudando mais de 10 anos essa obra, e ele, então, publicou um livro fazendo observações, que vale a pena você oportunamente ver. Lá tem muita coisa que você vai começar a entender o processo da evolução, das vidas sucessivas, ressoma, dessoma, manifestação e outras coisas mais da dimensão extrafísica. Agora, a verbetógrafa Adriana, Fatologia, página 14, primeira linha. Poderia falar mais sobre a raiz da motivação ao autoaperfeiçoamento consciencial? É justamente o senso autoevolutivo. Então, a gente coloca o senso autoevolutivo, coloca a raiz da motivação ao autoaperfeiçoamento consciencial. Quer dizer, lá no cerne da motivação, para a gente querer estar sendo sempre melhor, querendo sempre estar um passo à frente do que a gente estava antes, então a gente está falando que o que está lá na raiz é isso, essa compreensão dos benefícios que isso traz. Então, se você vê lá na definição, é justamente essa conscientização, que ela é teática, ela não é só teórica, então você vivenciou já, dos benefícios que você já auriu se aperfeiçoando. Então, a partir disso é que você vai ter cada vez mais motivação para persistir nisso. Na Sinergismologia, página 15,
De que modo funciona o sinergismo senso-autoevolutivo ortopraxis? Perfeito. É porque só o senso autoevolutivo, como a gente falou antes, só a conscientização é pouco, né? Então a gente tem que ter, se você tem a conscientização e você coloca em prática, ortoprática, quer dizer, uma prática cosmoética correta, isso vai ser sinérgico. Então você compreende, você conscientiza que você precisa estar sempre melhor e você faz as atividades, os atos necessários para que isso realmente se efetive. Então, por isso, essas duas coisas são sinérgicas. Na tecnologia, página 15, poderia fazer alguma correlação entre a técnica do diário e o senso autoevolutivo? Sim, o que é a técnica do diário? É você todo dia anotar como foi aquele seu dia, né? Então você vai fazer um diário, que desde adolescente as pessoas às vezes fazem, só que vai fazer um diário técnico. Então, às vezes, você não vai precisar anotar tudo o que aconteceu no seu dia. Eu almocei, fiz isso, fiz aquilo. Mas o que você está realmente querendo estudar naquele momento? Você está estudando a sua auto-organização? Ou você está vendo a questão do parapsiquismo? Então, você separa algumas variáveis e todo dia você vai anotando o que aconteceu. Então, isso é importantíssimo no senso autoevolutivo, que justamente são os fatos, os dados que vão te mostrar se você realmente está melhorando ou não, se em alguma área você deu uma estacionada. Então, são indicadores do que está acontecendo com você, como está a sua progressão naquilo que você se propôs a melhorar. Em Efeitologia, página 13, final da terceira linha, poderia ampliar os efeitos desesperançosos do julgar-se personalidade congelada? Isso tem a ver com a síndrome de Gabriela, que a gente defendeu semana passada, né? Porque, olha só, se a pessoa parte do princípio de que ela é imutável, dá uma desesperança, né? Porque não tem jeito. Então, eu sou assim mesmo, acabou. Então, é justamente isso que a gente quer colocar aqui. No momento que o senso autoevolutivo é justamente a pessoa ter essa consciência de que ela é mutável. Então, ela pode mudar. Então, aquilo que não está bom nela, ela pode melhorar. Aquilo que ela já é boa, ela pode se tornar melhor ainda. Então, isso é motivador, isso joga para frente, porque você vê saída. Enquanto que, justamente a Gabriela, ela acaba não vendo saída. Ela pode ter uma postura até arrogante, mas uma função de uma defesa, porque ela não vê saída, ela não vê como ela pode sair daquilo. Eu agora deixo para você, Aline, a professora. Peguei de surpresa que hoje nós estamos andando mais rápido. Porque eu pensei que se ia continuar mais coisa. Agora, aqui na fatologia, na página 14, né? A terceira linha, a opção pelas vitórias sobre si mesmo. É porque justamente a melhor condição, né? Se você quer fazer alguma vitória, que seja sobre você mesmo. Porque na hora que a gente fala vitória popularmente por aí, você vai fazer uma vitória contra alguém. Então você vai competir contra alguém. E a gente está dizendo que a pessoa acaba optando, a melhor opção é você competir com você mesmo. Porque aí você vai estar cada vez mais se tornando melhor. O outro gera uma ilusão, até a gente coloca lá nos pseudocensos, né? Se você ficar se comparando com outra pessoa, às vezes você pode achar que está abafando, porque você está melhor que o Zezinho. Só que você não está nada, porque aquilo que você é melhor que o Zezinho, você já é há vidas. Então, o Zezinho, às vezes, é a primeira vez que ele está fazendo aquilo, ele está arrebentando em termos proporcionais. Então, a melhor competição é com você mesmo, que aí você vai realmente estar se tornando melhor. E depois, ali na linha 7, o ânimo renovado para o pagamento dos preços evolutivos. Isso é uma consequência que a gente fala do senso, né? Porque primeiro tem o proveito das crises de crescimento e depois o ânimo renovado para o pagamento do preço. Por quê? Se você sabe, tudo tem preço na vida, né? Então tem preço de esforço, tem preço de concessão, às vezes tem preço de abnegação. Então, se a gente quer crescer, isso tem um pedágio, isso tem um trabalho a ser feito, nem sempre é gostoso, nem sempre é tranquilo, mas até você adquirir essa nova condição, dá trabalho.
Então, o que a gente está querendo dizer é isso. Então, a pessoa com esse senso, se ela ver luz no fim do túnel, como a gente disse antes, né? Ela vê que é possível que ela vai conseguir, que é possível mudar, que é possível alcançar, mas que depende dela mesma, elas têm um ânimo renovado perante esse preço. Então, ela sabe, não, isso é um preço, eu estou pagando, mas, ó, há luz no fim do túnel. É possível superar isso, é possível passar por isso e ficar numa condição melhor depois. Então, obrigado. Na página 15, em enumerologia, na terceira e segunda linha de baixo para cima, você pode expandir um pouco a busca pela criação de ortoveiculações? Sim. Eu acho que a gente pode até seguir um pouquinho, né? Aqui todo a gente está falando que o senso ele vai gerar essa proatividade. A pessoa não fica passiva, ela vai atrás de condições para ela se tornar melhor. Então, vamos começar lá em cima. Ó. A busca pela construção de ortomotivações, quer dizer, motivações cosmoéticas. Porque, às vezes, aquela motivação que ela tinha antes é infrutífera, ela começa a ver que aquilo não está dando em nada. Então, eu quero me motivar, então eu vou buscar construir motivações mais positivas. Depois, busca por uma ocasião de ortovivências. Então, quais são as oportunidades que existem hoje de vivências que são positivas, cosmoéticas, e eu posso achar uma ocasião para isso. Buscar a apreensão de ortocognições, quer dizer, aí vem a questão do didatismo, do conhecimento, do estudo. Depois vem a aquisição de ortocompetências. Então, ela já estudou, agora ela vai se tornar competente em alguma coisa, naquilo que ela já conseguiu ver que seria o melhor. Depois entra no que você perguntou, a criação de ortovinculações. Você vai criar vínculos cosmoéticos com pessoas, com projetos, com ideias. Então, é quase um crescendo, não seria um crescendo bem direto, mas você vê que vai, ó, a pessoa ela teve cognição, ela fez a competência, ela aprofundou e criou esse vínculo mais forte, seja, como a gente falou, pode ser com diversas coisas, com projetos, né? Ela fez uma vinculação, ela criou um link maior. E depois começa a produção, né? Ela vai acabar buscando fazer uma produção positiva, cosmoética, e no final, né, tudo isso, ela está querendo o quê? Fazer uma progressão de ortomanifestações. Quer dizer, ela vai num crescendo de programações, de manifestações melhores. Isso é evolução. O que é o crescimento na escala evolutiva de consciências? É isso. A gente ter nessa progressão de condutas mais corretas. Então, no final, é isso. Esse final aqui resume todo o outro exemplo. Obrigada. Adriana. Sim. Aqui. Adriana, Rosa. Aqui. Já entrou? Pode ir. Tá, Pode ok, ir. obrigada. Então, eu acho que você já até respondeu, mas talvez tenha algo a acrescentar. Sim. Na fatologia, na página 14, sexta linha, a construção de posturas salutares. Acho que é tudo isso que você já comentou agora, né? Exatamente, porque olha só, quando a gente fala, vamos antes, tá vendo? Ó, primeiro, a eliminação de autocondicionamentos anacrônicos. Acho que começaria até antes, primeiro, né? Na hora que você tem, ó, uma disposição genuína e operosa para tornar-se melhor. Então, não adianta só estar disposto, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, é disposição e operação. E aí, como é que vai gerar isso? Primeiro, a autogratificação pelo produto bem feito, fundamentando a exaustividade e o detalhismo. Quer dizer, não é fazer de qualquer maneira, não é fazer rápido, não é fazer só para mostrar, é fazer bem feito. Porque a pessoa sabe que o que vale é o produto, é o resultado daquilo, não é fazer por fazer. Então, a gente vê que justamente essa gratificação da pessoa que é com ela mesmo, não, eu fiz o melhor que eu consegui agora, sem perfeccionismo. Isso dá uma exaustividade, aí vai justamente fundamentar essa busca de exaustividade e detalhismo, que é o preço, dá trabalho, né? Aí depois, elimina autocondicionamentos anacrônicos, nós todos temos vários, né? São vidas, milênios de boca torta. Então a gente vai buscando eliminar isso. E a gente elimina isso e constrói, coloca no lugar o quê? Essas posturas salutares. Então essa é a evolução, né? A gente vai se tornando cada vez melhor. Aí logo depois vai entrar um detalhismo ainda um pouquinho maior. A adoção de neo-hábitos, neo-rotinas úteis. Muito bom. Tá?
Adriana Rosa, que na 8ª linha da fatologia, a aspiração de aprender lições ressomáticas e situar-se entre os melhores alunos do atual estágio evolutivo. Eu pensei na competitividade sadia, cosmoética, né? Não é nem questão, você não está competindo com o outro, porque não falei o melhor aluno. O melhor aluno, aí você já está querendo, não, eu quero ser o melhor que o Zezinho, né? Falei o Zezinho de novo, né? Ou o Joãozinho, seja lá quem, uma Joaninha. Joaninha não deu. Mas olha só, a verdade é entre os melhores alunos. O que é isso? Se eu estou fazendo uma coisa, eu quero fazer o melhor que eu posso. Se a vida é uma aprendizagem, então dentro daquele meu nível evolutivo, eu quero estar entre os melhores alunos. Então não é uma competição, é uma ambição positiva. Eu quero estar entre os melhores. Por quê? Eu vou me esforçar para estar entre os melhores. Por isso tem a questão do nível evolutivo. Porque a gente sempre vai estar melhor que alguém de um nível inferior e vai estar pior do que eu do nível superior. Isso faz parte, né? Mas dentro daquele grupo de afins, eu quero estar entre os melhores alunos. Por quê? Eu quero me esforçar para isso. Eu quero estudar mais. Pensa no colégio. Quem são os melhores alunos? Aqueles que estudam mais. São aqueles que estão se esforçando, estão fazendo trabalho. Obviamente tem um que pode ter mais facilidade que o outro. Mas, em tese, entre os melhores é porque a pessoa está se esforçando, ela está estudando, ela está trabalhando. Então, eu vejo que a vida é a mesma coisa, né? Aqui, a vida é uma aprendizagem. A gente ressoma para aprender. Então, vamos buscar aprender. Vamos buscar entender as lições. Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso. No momento que a gente já entrou num curso intermissivo, de alguma forma, nós já fomos selecionados, né? De um grupo enorme de consciências, nós já fomos pinçados. Então, vamos honrar esse pensamento, né? Vamos tentar fazer da melhor forma aquilo que a gente pode, aprender o máximo, né, que for possível. A situação de você ter um modelo evolutivo, né, por exemplo, que você observa e querer caminhar nos mesmos passos, né, dessa pessoa que está à frente da escala evolutiva. Também, né? Obrigada. Adriana, aqui na página 16, na paradoxologia, eu queria que você falasse sobre os dois primeiros, o paradoxo da melhora do saldo egocármico depender da melhora do saldo grupocármico e o paradoxo da consciência escolher estagnar-se. Tá, esse primeiro é um paradoxo que já tem na enciclopédia, tá? Então, é o paradoxo da melhora do saldo egocármico depender da melhora do saldo grupocármico. Por quê? Todo mundo trabalha em grupo, né? Então, eu vou me tornar uma pessoa melhor fazendo assistência. Então, isso aqui é a base, é o princípio da evolução assistencial. Então, eu não vou fazer, então eu vou cuidar só de mim, só melhorar o meu egocármico. Eu vou melhorar o meu egocármico, eu vou me tornar melhor, me tornando melhor para os outros. Me tornando melhor para os outros, meu saldo egocármico, grupocármico também está melhorando. É a questão da pré-intermissologia, então, que a gente está vendo. É isso que eu entendi desse paradoxo, que já tem na enciclopédia, justamente isso. Quer dizer, não é sozinho. Então, não é aquele mito, então eu vou parar, vou me tornar uma pessoa excelente, aí eu vou ajudar os outros. Não é ajudando os outros que a gente vai se tornando melhor. E a gente vai se conhecendo mais, né? Na hora que a gente se abre para fazer uma assistência, para ouvir outra pessoa, a gente vai também conhecendo muito mais de nós mesmos. E o seguinte? O seguinte é o paradoxo da consciência escolher estagnar-se. Não é um paradoxo? Mas a pessoa escolhe. Escolhe. Eu estou passando no princípio que a pessoa escolhe. Há opções na vida. E a pessoa, ela opta por ficar. A Gabriela, eu vou ficar desse jeito aqui mesmo, tá bom. Não quero evoluir mais nem tanto, está bem assim. Tá? Não, já está bem do jeito que está dando para o gasto. Isso a gente vê no dia a dia, né? Aquelas pessoas, às vezes, até dentro de trabalhos profissionais, né? Até na iniciativa privada, nem tanto, porque às vezes é demitido, mas no serviço público mesmo, né? Eu já trabalhei também em empresa que era mista, assim, né? Então, tinha aquelas pessoas também, ela não queria muito trabalho, não, ela queria ficar naquilo, também não tinha promoção, não importava, que estava bom. Então, você vê isso, essa falta de ambição, até no dia a dia, dentro de uma empresa, imagina numa evolução mesmo que é maior. Obrigada. Gente, eu queria mostrar para vocês que nós estamos tendo hoje a honra aqui da presença de uma pessoa que vai ficar esses dias aí conosco. É uma grande artista, o nome dela é Tahira, é aquela moça que está ali, ó. Agora, o que ela é? Ela é bailarina, dançarina, com a cobra jiboia, fêmea, que tem 9 anos. A cobra chama Asferiti,
Maharshi, que é o mesmo nome da família dela, quer dizer, a cobra é uma filha dela. Agora, no restaurante Bagdá, na Rua Bolívar, em Copacabana, eu conheço até o restaurante lá, de modo que, nossos parabéns para você. É pena que ela não está com a cobra, que tem mais de 2 metros, enorme. Agora, é cobra inofensiva, é jiboia, fêmea, daquelas boas. Uma beleza a cobra, que eu vi aí a situação dela. Agora, imensa, mais de 2 metros de comprimento. E ela recebeu isso quando ela era uma minhoquinha. Aquilo foi crescendo. Ela que tratou dela. Agora, a Mariana vai dar um jeito de levá-la lá para conhecer também a coisa, e a Graça também. Eu vou falar com ela, eu já anotei tudo aqui para dar as coisas. Entende? Fora de série ela. Agora, a aura dela de artista é positiva, com cobra e tudo. Isso é muito importante vocês saberem como é que é. Com cobra e tudo. A aura dela é positivíssima. No verbete do DAC em adendo auto-inconflitologia, poderia comentar o trecho final. Assim, toda a interassistencialidade começa pela quebra de precedentes da baratosfera, a fim de ajudar os procedentes de lá. O que nós estamos chamando aqui a atenção é para os problemas da gente trabalhar para acabar com os conflitos. Porque enquanto nós tivermos muito conflito, nós não chegamos na imperturbabilidade. Agora, para isso, a interassistencialidade é a chave, é a solução, é a saída, é o jeito, não tem outra não. Então, nós temos que pensar nas outras pessoas e fazer assistencialidade. Agora, é a quebra de precedentes para ajudar os procedentes. Vamos entender isso. O problema da baratosfera tem que quebrar aquilo que nós já tivemos envolvido demais com a baratosfera para ficar livre dos problemas. Mas, para isso, nós temos que atender o povo da baratosfera, aquilo que a gente deixou para trás, que é justamente o que eu vivo falando na pré-intermissiologia de vocês aqui. Venho percebendo algumas escagens lúcidas para fazer assistência, mesmo ainda na pré-tenepse. Isso é normal nessa etapa? É. Isso mostra que você vai ter boa assistência. Quando a pessoa está se preparando para fazer a tenepse e ela começa a sentir os indícios, os vestígios, os lampejos do processo de assistência, isso mostra que ela vai ter uma assistência fora de série. E outra coisa, a pessoa vai se entrosar mais com o amparador de função. Se ela está sentindo antes de começar, você pensa bem depois de começar o espetáculo diário. Vai intensificar muito mais. Poderia comentar a página 17, indicadores, os processos, item 7, 9 e 12, organização, realismo e sustentabilidade. Isso aí eu acho que é com você, né? É com a Adriana. É página 17, indicadores. 7, 9 e 12, organização, realismo e sustentabilidade. Tá, você guardou para mim, né? Tá, então vamos lá. Então, esses indicadores, como a gente falou, são repercussões do senso autoevolutivo. Então, geralmente a gente coloca aqui. Então, a gente coloca o que é esse indicador e coloca com base, quer dizer, e a partir daí tem a característica básica do senso autoevolutivo. Então, vamos lá na organização. O acompanhamento do ranking evolutivo pessoal. Então, esse é um indicador que a pessoa tem algum senso autoevolutivo. Com base em quê? Qual é o senso que está por trás, né? Na comprovação da motivação decorrente de estatísticas sobre autorrealizações. Então, no momento que a pessoa vê, que no momento que ela anota, que ela vê como ela está crescendo, tem até o verbete estatística motivadora, ela vai ter motivação, ela vai começar a acompanhar esse ranking dela mesma, tá? Que tem a ver com a técnica do diário, que a gente já falou um pouquinho antes. O outro é o 9, né? 9, realismo. A avaliação diagnóstica sincera de pontos estacionários na autoexpressão. Então, a pessoa ela começa a ficar mais sincera para ver aonde eu estou estacionada, aonde eu estou bobeando, né? Onde eu estou parada. Por quê? Porque a base disso é um descontentamento com estagnações e a satisfação ao verificar os crescimentos autênticos, que ela não vai querer se enganar mais.
Não adianta um crescimento ilusório, que ela imagina que ela está melhorando, imagina que ela está se tornando uma pessoa melhor. Para ela realmente ter noção do que ela realmente cresceu, autêntico, ela tem que ter uma avaliação sincera daquilo que ela está estacionada. Então, ela não vai querer se enganar mais. E o outro é o 12, sustentabilidade. O zelo pela consolidação de patamares já conquistados. Isso aí é com base na confirmação, que geralmente é bem desagradável, da perda de tempo e esforços pretéritos de retrabalho. Então, a pessoa vê, ela já tinha um ponto, aí aconteceu alguma coisa, ela perdeu, ela voltou, ela perdeu aquele ritmo, alguma coisa assim, aquela condição que ela já tinha conquistado. Ela vai gastar um tempão para ter um retrabalho, para pegar aquilo de novo. No momento que a pessoa conscientiza disso, ela vai começar a buscar cada vez mais, ter um zelo maior para manter. Aquilo eu já conquistei daqui para frente. Daqui eu vou ver se eu não deixo voltar mais. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 14, de baixo para cima. Poderia falar sobre a prova de inteligência evolutiva? É justamente isso. O senso autoevolutivo, na hora que a pessoa mensura, é uma prova, é uma comprovação do nível de inteligência evolutiva que ela tem. Então, aí cada um tem que avaliar qual o nível de senso, do meu senso autoevolutivo. E depois, pega as áreas da vida. Em todas as áreas eu tenho esse senso ou não? Tem alguma área que eu sou mais estacionária que outra ou não? Então, a pessoa vai começando a mensurar o nível da inteligência evolutiva dela, que é um nível de inteligência que permite que ela aproveite mais a vida, que ela atue de uma forma melhor, visando a evolução pessoal. Agora, em Parafatologia, página 15, terceira linha. Gostaria que aprofundasse sobre a autoconsciência holossomática e seriexológica, permitindo a definição mais acertada sobre quais autodesenvolvimentos investir. Isso é muito sério, porque tem muitas pessoas que até podem achar que tem esse senso de evolução. Ela quer se tornar uma pessoa cada vez melhor, ela tem isso muito dentro dela. Mas, às vezes, a motivação ela não é a mais adequada. Então, por exemplo, ela tem que lembrar que ela tem 4 veículos. Então, uma pessoa que a única motivação dela é ela ficar com o soma cada vez melhor, cada vez mais forte, não quer dizer que isso não seja importante. Mas, às vezes, ela só olha aquilo e ela entra num processo, às vezes, não, eu estou cada vez mais aqui que tem mais músculo, mais não sei o quê. E ela esquece, às vezes ela está negligenciando a parte energética, negligenciando a parte emocional, a parte intelectual. Então, na hora que a pessoa sabe, que ela percebe que ela tem 4 veículos de manifestação, ela vai buscar saber que essa priorização ela vai levar em conta esses 4 veículos. Não vai fixar em só apenas um. A mesma coisa é a questão da série X. Você entendendo que você tem essa vida, é apenas uma, de um contexto maior de vidas que você já teve, que você vai vir a ter, essa motivação também você vai ter nas suas metas, na hora de definir aquilo que você quer se tornar melhor, você vai levar em consideração isso também. Então, não vai levar em consideração só aspectos intrafísicos, mas quais desses aspectos, quais esses ganhos, quais essas vitórias intrafísicas, elas terão maiores repercussões nas minhas vidas por vir. Então, tem muitas vezes, a gente vê recordistas, né, que gastam assim, a vida inteira porque ele quer ser o melhor atirador de ervilha. Tem tudo isso, né? Então, tem muita coisa. Agora, peraí, isso aí vai ter uma série, até eu já fiz um artigo sobre isso, foi no Journal, em 2006. 2006. Então, a gente explica um pouco isso. Então, a gente fala que algumas coisas são desenvolvidas. A pessoa vai desenvolver detalhismo, determinação, uma série de coisas. Mas e o fruto? E o resultado disso? Qual o resultado disso para a próxima vida que ela vai ter? Então, isso da pessoa levar em conta essa situação. No verbete do DAC, página 69, poderia ampliar o item tenepsologia? O que eu falo aqui é o seguinte, que as práticas diárias da TENEPS, elas descartam, por exemplo, esses acontecimentos que a gente vê demais em filmes de ação. Horror, acidentes, crimes, tiros, explosões, guerras e morticínios. E isso, então, são acontecimentos negativos para o tenepsista, que já vive diariamente imerso, contudo, de modo refratário, em multidões de efeitos negativos,
que busca aliviar nas outras pessoas, através, no caso, de solicitações de ajuda e de interassistencialidade. Quem assiste aos outros, assiste, em primeiro lugar, a si mesmo. Isso, então, muda todo o processo da a conflitologia na existência da pessoa e no micro-universo consciencial dela. Então, ela fica mais inconflitiva, ou com a inconflituosidade. E, com isso, ela chega naquilo que nós falamos lá no memorando, sobre a auto-imperturbabilidade. Agora, aqui outro. Todo alcoólatra, dependente químico, promíscuo, suicida, depressivo ou com distúrbio psiquiátrico vão para a baratrosfera quando dessoma? Não, eles já estão nela. Eles não vão, eles já estão nela, porque apenas é a baratrosfera daqui e a baratrosfera de lá. Só que tem que a de lá é um pouquinho, às vezes, um pouco mais difícil. E às vezes é um pouco mais demorada. Ela tem mais grude, segura mais um pouco. Isso aí não é nada bom. Agora, eu tenho aqui um anúncio para dar para vocês, uma comunicação do Conselho dos 500. Democracia pura na Cognópolis Foz. Exerça a sua cidadania evolutiva. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida todos os conselheiros a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, a realizar-se 28 de abril, domingo. Quer dizer, daqui 2 meses. Salienta-se que qualquer assuntos ou temas relacionados com a Cognópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cognopolitana são passíveis de serem enviados para avaliação e deliberação em Assembleia. As pautas com assuntos poderão ser enviadas para o e-mail contato@c500.org.br ou depositadas diretamente na urna do Conselho dos 500, que ficará exposta na saída do tertuliário, até o dia 25 de março. Até o dia 25 do mês que vem vai ter a urna lá fora. Quando sair, vocês vão ver a urna como é que é. Reserve a data em sua agenda. Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Professor. Então, vamos entender. 28 de abril. Agora, é um domingo. Professor, só adicionando. Sim, pode falar. Que eu sou uma das conselheiras, né? É muito importante que todos façam essas sugestões, porque a forma é o seguinte: vocês colocando as suas sugestões, pode ser de segurança, de bem-estar da nossa comunidade, pode ser, por exemplo, um asfalto aqui na rua Cognópolis, qualquer coisa que vá adicionar o bem-estar para o bairro. Então, o que acontece? Se nós pegarmos isso até o dia 25 de março, né, onde vai ficar essa urna aí, e provavelmente uma outra lá no discernimento, vocês vão estar ajudando a nós a compor a pauta dessa Assembleia Geral de abril. Nessa Assembleia Geral de abril é que nós vamos votar quais foram os temas selecionados por nós todos. Então, é importante a participação de todo mundo. Outra coisa também, a gente pede a vocês para comparecer a essa Assembleia, para a gente compor os 500, que até agora nós estamos com menos de 300. Exatamente. Então, a gente conta com vocês, já tem muita gente aqui. Vocês sabem que só aqui em Foz, só da nossa turma, fora a turma de Foz, são 700 pessoas, né? Agora, essa turma não aparece lá, precisa aparecer, entende? Essa gente não pode estar comprando eleitor. Nós não somos profissionais da política do Brasil. Vocês têm que aparecer por vocês, de modo que dá um jeito de aparecer. Esperamos e contamos com vocês. Gente, dá um jeito de vocês fazerem as sugestões também até o dia 25 de março. Isso é importante. Porque aí, do dia 25 de março até o dia 28 de abril, que é a Assembleia, o Conselho dos 500 vai reunir-se para selecionar todas as sugestões para levar, então, para ser votado. E toda pessoa que vem falar as coisas para mim, eu falo para mandar para o Conselho. Entende como é que é? Esse Conselho é o máximo. É o máximo. É lógico. Os itens aqui de atenção, né? Que eu vi lá agora.
Quero fazer uma Pode pergunta. falar. Eu quero perguntar para a Adriana, me esclarecer ali na página 15, na binomiologia, o binômio autodesconfiômetro calibrado, autorrequisição recinológica. Sim, o autodesconfiômetro é a nossa autocrítica, né? Então, a nossa autocrítica calibrada, ela vai criar requisições de recim. Então, a gente começa nós mesmos, não precisa o outro apontar, a gente vê aonde a gente precisa melhorar, aonde que precisa estar melhor. Então, esse desconfiômetro calibrado, ele naturalmente ele vai gerando essas requisições que são auto, né? Tá vendo? A gente que requisita para nós mesmos, de recim, das reciclagens intraconscienciais que nós precisamos fazer, aquilo que a gente precisa mudar. Esse calibre é essa percepção própria. O calibrado é porque a autocrítica está afiada. Então, se a gente tem uma autocrítica afiada, a gente vai vendo onde que a gente está pisando na bola, onde que não está bom, onde precisa melhorar. E aí é isso mesmo, a gente vai gerando as nossas próprias demandas, requisições, prescrições de melhoria. Tá? Entendi. É porque a recim, ela não pode parar nunca, né? A gente está sempre... Isso, exatamente, sempre... por isso. Se a gente está com o desconfiômetro calibrado, a gente está sempre vendo aonde tem que fazer, aonde está precisando. É um contínuo. Ok. Tá certo? Tá certo, entendi. Obrigada. Nada. Adriana, em parafatologia, na página 15, sobre os extrapolacionismos parapsíquicos, possibilitando vislumbres dos próximos patamares evolutivos. Como que é essa relação entre o extrapolacionismo e os próximos patamares? É porque o senso autoevolutivo, justamente, é você saber que você sempre pode estar melhor. Então, o extrapolacionismo parapsíquico, ele te mostra condições melhores. Sim. Então, às vezes a pessoa tem um parafenômeno diferente. Ela fala, nossa, isso aí poderia ser parte do meu dia a dia. Foi uma condição esporádica. Mas, se eu me esforçar para isso, isso pode tornar do meu dia a dia. Uma mega euforização, como a gente vai ter daqui a pouco, né? Sim. Então, uma mega euforização pode ser extrapolacionismo. Fala, não, eu posso viver assim a maior parte do tempo, eu posso fazer por mim mesmo, eu preciso me esforçar. Então, o extrapolacionismo ele tem um papel importante porque ele mostra aonde a gente pode ser, o quão melhor a gente pode ser. Então, dá uma amostra grátis, né? Uma amostrinha grátis, reduzida, como a gente fala, né? Uma amostrinha para ver, olha, eu posso chegar nessa outra condição. Então, ela ajuda na motivação para os esforços para se chegar lá. A TENEPS pode ser um exemplo dessa questão evolutiva? Não, a TENEPS, até a gente tem um verbete, né, que é a TENEPS autocapacitadora, até eu citei aqui. A TENEPS, ela ajuda porque ela proporciona várias extrapolações, né? Então, ela também mostra situações que a gente pode vivenciar. A gente pode ser mais lúcido, a gente pode vivenciar a TENEPS 24 horas. Então, aquela lucidez que a gente tem naqueles 50 minutos, ela pode chegar a ser expandida para as 24 horas. Depende do nosso gabarito. Ou melhor, da gente se capacitar, se tornar melhor para ter essa lucidez. E lembrando, se a gente fala de evolução, essa lucidez sempre é relativa, né? Porque aquilo que a gente acha que é o máximo de lucidez, não é nada daqui a algumas vidas. Poxa, aquilo não era nada, aquilo era fichinha. A gente ainda tem muita coisa pela frente, mas a gente vai caminhando. Tá, tem mais uma outra pergunta aqui. Em efeitologia, os efeitos autocorruptores da postura de estufar o peito e alegar ser assim e pronto, diante do erro identificado. Quer dizer, dentro desse erro que ela mesma já identificou, ela continuar com esse processo. É o erro reiterado. Isso aqui é um pouco da Gabriela, um pouco do orgulho, né? A pessoa se corrompe, então ela não quer mudar. Então é o contrário do senso autoevolutivo, né? Ela estupa o peito, não, é assim e pronto, acabou. Não tem do meu jeito. Não é assim mesmo, é do meu jeito. Então isso aqui foi uma alusão, né? A questão da síndrome de Gabriela, que está aqui como até antonímia, né, do senso autoevolutivo. Sim, e essa questão dela de saber que esse posicionamento é dela e ela está fazendo uma coisa errada, né? Tem uma porcentagem, assim, por exemplo, as pessoas têm um vislumbre de que está errado, né? Mas não quer aceitar. Ou então tem certeza de que está errado e continua não querendo aceitar essa situação.
O que a gente está colocando aqui, a pessoa sabe, né? Que a gente está colocando os efeitos autocorruptores da postura diante do erro identificado. Ela já identificou que é erro. Ela mesma, ela sabe para ela mesma que ela está errada. Então, não é aquela erro. Aqui, o que a gente colocou não é o erro que ela está na dúvida. É o erro identificou. Ela já sabe que está errada. E ela fica ali. Não, mas não tem problema não. Não é bem assim. Não dá nada. Não, vou ser assim mesmo e acabou. Então, a autocorrupção é isso, não é isso? Sim. A autocorrupção é aquilo que a gente já sabe que é errado e a gente faz assim mesmo. É diferente da ignorância. Uma coisa a gente não sabe. Ignorância, você não sabe que aquilo é errado. Na autocorrupção, você sabe, mas você se corrompe. Você sabe que está errado, mas você faz assim mesmo. Essa questão está partindo para uma ação ou a questão da pensinidade? As duas juntas, ela pensar... Eu acho que serve das duas, porque a gente pode fazer muito mal aos outros e para a gente mesmo só pensando, quietinho, sem fazer nada, né? Sim. Então tá bom, obrigado. A verbetógrafa, em numerologia, página 15, terceira linha. Poderia expandir o validamento cosmoético de acertos pessoais? Aqui é a questão da autocrítica, né? Nessa numerologia, a gente colocou vários itens, por assim dizer, que como se fosse a questão, né, do senso autoevolutivo. Então, a pessoa vai ter um posicionamento, que é um posicionamento legítimo, não é aquele da boca para fora, de aceitar as mudanças necessárias. Aí ela vai levantar periodicamente as pendências de Recim, que tem a ver com aquele binômio que perguntou há pouco, né? Então, depois ela faz um planejamento calculado das renovações que ela precisa fazer. Faz um processamento paciente da atualização, porque não é só querer, você planeja e tem um tempo, tem até o ortodecisão reiterada, né, o tempo que você vai levar para aquilo realmente ser atualizado e aquilo tornar um comportamento mais correto. E aí entra o validamento que a gente falou, é um validamento cosmoético dos acertos pessoais. Aquilo que você está acertando é realmente cosmoético? Você tem que validar sempre. Aquilo, a nossa cosmoética, a nossa autocosmoética, a gente vai aumentando, né? Quanto mais conhecimento, mais vivência, mais experiência, nós vamos aumentando o nosso nível de compreensão do que é a cosmoética. Então, vale sempre a gente... Aquilo que eu estou acertando hoje, continua sendo cosmoético ou pode ser melhor aperfeiçoado? A cosmoética que eu tenho hoje já mudou? Então, aquilo que eu achava que não tinha problema nenhum, agora já pode ter? Então, é esses cuidados que a gente quis ressaltar aqui. A verbetógrafa, em binomiologia, página 15, terceira linha. Poderia comentar o binômio autodesconfiômetro calibrado, autorrequisição recinológica? Sim, é a questão o autodesconfiômetro, é a autocrítica. Então, quanto mais autocrítica a gente tiver de uma forma sincera, autêntica e proativa, né, assim, bem... atenção nessa questão dessa autocrítica, mas nós mesmos vamos vendo o que a gente precisa melhorar, qual é a demanda, o que nós requisitamos a nós mesmos que precisa ser aperfeiçoado. Essa é a ideia do binômio. Na interaciologia, página 15, primeira linha, gostaria que comentasse a interação senso autoevolutivo, duplismo exitoso. Sim, é uma interação. Quando a gente põe interação, lembra que não é... Uma coisa tem interação com a outra, tem relação com a outra, mas não necessariamente ela está sempre junta, como é a questão do binômio, né? Então, a gente mostra que a questão do senso autoevolutivo, ele tem uma relação com a questão do duplismo. O que é o duplismo? A técnica da dupla evolutiva. São duas pessoas que se unem de uma forma técnica para que juntas elas façam uma assistência maior às outras pessoas. Esse é o objetivo maior. Não é só a dupla não é o fim em si, elas juntas para ajudar os demais. Então, se as duas pessoas da dupla, elas possuem esse senso de evolução, se elas querem estar sendo melhor, sempre melhor, com certeza a relação vai estar sempre melhor, porque as duas estão melhorando, as duas estão abertas à mudança. Então, há um sinergismo muito maior e vai ficando cada vez mais fácil a relação, né? Porque os dois estão querendo melhorar, estão querendo mudar, estão querendo se tornar melhor, com o objetivo que é fora, é a assistência, a evolução deles e a evolução dos outros. No verbete do DAC, página 70, poderia comentar o item energossomatologia. Aqui o que nós estamos falando é o seguinte: quem alivia as dores dos outros, alivia as próprias dores.
doenças, acidentes, tragédias, traumas, percalços, vicissitudes e transtornos existem para o tenepsista veterano. Contudo, são, em larga medida, relativos, referentes tão só aos outros, aos assistidos, não mais em si ou para si, pois trabalha com as energias conscienciais, às voltas com as legiões de distúrbio das multidões dos solicitantes que recorrem aos seus prédios, junto ao amparador extrafísico de função. A consciência, então, se torna, por isso, vacinada contra as crises de crescimento que agora sabe enfrentar com destemor e sem autoconflitos. Então, a TENEPS é a salvação da lavoura. Em matéria de conflito, é a saída para a eliminação de todos os conflitos da vida da pessoa. Esse é um caminho. E essas coisas são factíveis, são execuíveis, elas são possíveis. O que a pessoa tem? Ela tem que admitir essa realidade, é a primeira coisa. Aqui outro. Ontem comecei a TENEPS em um novo horário e senti que consegui exteriorizar melhor as ECs. Poderia comentar? Não, isso mostra que você está se entrosando melhor com o seu amparador de função da TENEPS. Insiste por aí, e agora vê se firma nesse novo horário. Isso às vezes é importante. Adriana, aqui no B. Oi, na página 18, censo. Você poderia comentar um pouco mais o número 12, o censo do mérito? Sim, o censo do mérito é até um verbete que eu já defendi aqui, né? Então, a compreensão da operosidade requerida para a obtenção de êxitos evolutivos apreciáveis. Esse é o censo do mérito, é a definição do censo do mérito, de alguma forma, né? Que é o quê? A pessoa que tem esse senso de mérito, ela sabe que as coisas, os ganhos, vêm de mérito, não vêm de bobs. Então, não vem à toa. Então, tudo que... Se alguém tem alguma habilidade, é porque ela já se dedicou a isso, seja nessa ou em outras vidas. Então, o senso do mérito dá essa tranquilidade de que não há privilégios evolutivos, né? Então, que a pessoa precisa do esforço. Então, no momento que a pessoa tem essa compreensão desse senso, né, que para ter, a gente até colocamos aqui, né, a obtenção de êxitos evolutivos apreciáveis, né? Então, aqueles êxitos evolutivos, depende do esforço. O que vai acontecer? Vai fundamentar um empenho máximo nas depurações conscienciais. Porque sabe que só depende dela mesma, não adianta pedir para alguém, não acha que vai ser o fulaninho que vai me dar isso, que vai ser uma função que vai me dar isso, vai ser o meu trabalho, não é um título, não é uma função que me dê, não é a dupla, não é isso que vai me dar, só eu mesmo, nós que temos nas nossas mãos. Então, o senso do mérito a essência é isso, é que tudo na vida, os ganhos são meritosos. É o suar sangue, exatamente. A verbetógrafa, você falou agora há pouco sobre como melhorar os 4 corpos. Poderia dar algum exemplo de que modo melhorar o soma, o energossoma, o mental soma e a parte emocional? Olha, você está querendo só tudo, né? Mas eu acho que eu coloquei é a Conscienciologia inteira, né? Tem a enciclopédia toda. Mas olha só, eu acho que eu não coloquei esse polinômio aqui. Não, tem um polinômio que tem vários verbetes da enciclopédia, que é justamente isso aí, né? Que fala exercício físico, não, que fala trabalho da vida energética. Você devia dar uma licença para ela se tornar serenona. Pois é. Mas o primeiro passo é cuidar da alimentação, exercício físico, na parte da... trabalhar uns 20 EVs por dia, na parte emocional, buscar entender, fazer os seus autodesassédios, entender as irracionalidades emocionais que existem, né? E que nos autoassediam, que tem a ver aqui com o trabalho lá, né? Olha, o autoconflitologia está dizendo isso, olha. Acabar com esses duelos intraconscienciais, né? E mental somaticamente é estudar mais, colocar mais, racionalizar mais, ponderar mais. Isso é o início do princípio do começo. Professora Adriana, pseudocenso, página 17, item 4, mimese patológica. Tá. Poderia expandir e indicar formas de nortear a saída da mimese e entrar no fluxo proexológico? Pergunto, pois estou em momento profissional de doutorado, reconhecido por ser mimese de outras vidas. Quero mudar, mas não consigo vislumbrar outro caminho. Existe alguma técnica para aplicar
e melhor calibrar a bússola consciencial? Olha, vai ter daqui a pouco, né? Vai começar amanhã, né? Eu acho, o balanço existencial. Sábado, né? Hoje é quinta. Está começando o balanço existencial, que justamente ajuda muito nisso, você fazer esse balanço. Mas pensa bem, isso você pode ser mimese, mas o que eu vejo a diferença, existe a mimese patológica que a gente colocou aqui, né? Uma coisa é você chegar, por exemplo, se você fosse fazer seu doutorado, se acomodasse nisso aí, ficasse só nisso. Isso é uma coisa. Outra coisa é você buscar, pegar isso que você já tem e buscar novas conquistas, novos desafios a partir do que você já tem, não é jogar fora o que você tem. Então, eu vejo que, para você não ficar mimese patológica, como a gente coloca aqui, a pessoa está ancorada em altos desempenhos de área já dominada. E ela repete, olha só, fórmulas ultrapassadas, se comparadas aos potenciais atuais da consciência. Então, ela não acrescenta o repertório. Então, você pode sempre fazer mais. Então, pega isso que você já tem, que você identifica que já é uma mimese, o que você pode fazer além disso? Mais que isso. Então, isso aí tem muita ponderação, muito estudo. Faz uma reflexão aí de 5 horas, só pensando nesse assunto. Te garanto que você vai ter ideias. No verbete do DAC, em Premissum, página 69, favor comentar o item analiticologia. Aqui eu falo o seguinte, analiticologia são as análises arcaicas aos fatos e para fatos. Então, é aquela pessoa que ela está no século XXI, mas ainda não saiu da Idade Média. Então, ela analisa as coisas todas ainda dentro de uma abordagem muito fóssil, de sáureo e dinossauro. Então, ela precisa sair disso, porque ela, às vezes, está fossilizada. Ela está um pouco assim, avariada, enferrujada, embolorada. Tem que colocar ideias novas na cabeça para ela se livrar dos conflitos. Agora, quase sempre a pessoa que está assim, quando ela está muito arcaica e fossilizada, ela, então, tem conflitos maiores do que o normal. Então, é bom que ela se atualize, que melhore essa condição, que isso vai libertá-la do processo arcaico, vamos dizer, retroativo. Isso é um retrocesso. E a pessoa, sabe, quando está assim, aparentemente você vê a vida dela, parece que ela está estacionada, mas não é. Quando a consciência está estacionada, ela está regredindo, ela está vivendo o passado, e isso é negativo. Uma boa parte desses casos, às vezes, é de alto assédio. Não é porque tem um assediador em cima da pessoa, ela mesma é assediadora. Então, é bom a gente pensar nesse processo e fazer uma análise, a exegética, o exame, fazer uma entrada, uma abordagem mais profunda na pesquisa da vida da pessoa naquele momento, para ver o que é que está mal parado. Uma das coisas primeiras que a pessoa deve fazer num caso desse é julgar fora os bagulhos. Mas não é só bagulhos energéticos, não. Os principais são bagulhos, às vezes, mentais somáticos. Certas tendências que estão bolorentas. Tem que dar um jeito disso, já está tudo ultrapassado. É aquele negócio da vida demodé, né? Retrô. É a moda retrô. Tem que dar um jeito nisso e ficar um pouquinho mais avançadinha. Esse é o caminho. Então, é a mudança das rotinas para fazer com que o ramerrão da pessoa seja mais útil, mais positivo. Nós temos que ter ramerrão ou rame-rame. Temos que ter esse processo de repetição. Mas agora, tem que ser uma repetição produtiva. Esse é que é o caminho. Professor? Sim. Aqui, professor Valdo. Professor Valdo, em relação ao DAC, no energossomatologia, estou aqui, ó, professor. Estou aqui. Aqui, ó. No último parágrafo, eu estou entendendo que, quer dizer, eu sempre entendi que crise de crescimento decorria de um autoconflito. E do jeito que o senhor está colocando aqui, eu não sei se eu estou compreendendo. Não, o que eu falo é o seguinte, crise indica uma evolução. O negócio é muito mais sério. Eu não entendi, professor. Aqui, deixa eu só te falar.
Eu vou falar tudo aqui para você. Quem alivia as dores dos outros, alivia as próprias dores. Então, todos os processos que você está trabalhando, principalmente dentro do processo da TENEPS, a partir das energias conscienciais e dos parafenômenos, você está aliviando as coisas, porque você está trabalhando com um monte de gente dentro de imensos conflitos. Mas aquilo, você hoje é refratária. A TENEPS coloca a pessoa refratária a essas coisas. Ela não sofre mais com isso, ela está vacinada. Ela tem um escudo, você está entendendo? Ela está escorada. Enfim, ela tem uma defesa do processo extrafísico. Numa condição dessa, então, ela está mais ainda do que era antes dentro de conflitos, mas ajudando os outros. Não são conflitos que ela sofre com isso. Então, uma coisa muito séria é você participar de uma vivência para ajudar os outros. E você não ser vítima, nem presa dessa vivência. Ela não faz mal para você, ela te faz bem. Por isso que eu falo, crises indicam a evolução. Por quê? É uma crise de crescimento. Você entendeu a diferença? É assim que a gente fica livre do conflito. Então, nós, quanto mais evoluir, mais conflito nós vamos enfrentar. Só que tem que, numa boa, sobrepairando o processo, isento, equidistante da coisa, mas junto, mas não sentindo aquilo, não sofrendo o processo. Você não é mais vítima. É assim que acaba o conflito. Por exemplo, o povo fala aqui para mim assim, ó, mas quem é que é a pessoa mais assediada que tem aqui? Eu falo assim, ó, está na cara, sou eu. Eu sou mais assediado, mas eu não sofro os assédios do jeito que as pessoas sofrem. Eu ajudo, eu procuro me envolver com aquilo. Eu acho bom, até quando aumenta meu serviço, nesse sentido. É a crise de crescimento. Agora, por exemplo, dentro da evolução, quem é que é mais aqui na Terra, nessa dimensão? Quem é que é mais assediado? É o serenão. Você entendeu? Mas ele, ó, entra aqui e sai aqui. Passa tudo, tangencia. Ele tira de letra, com o pé nas costas, sem fazer careta. Você entendeu bem o que é isso? É isso que nós precisamos. Agora, aquela pessoa que tem qualquer conflito e sofre, tem uma notícia, aquilo já pega tudo. Então, tem certos lugares, por exemplo, hospital, por exemplo, na Uberaba tem o fogo selvagem, que é o processo do pênfigo foliáceo. Uma notícia na cidade seja negativa, todo mundo piora lá, porque aquilo reflete na pele. Todo o processo de energia, se a pessoa ficar muito impressionada, aquilo vem à pele. A pele, os poros, refletem o processo de energia consciencial da pessoa. Então, por exemplo, na questão do fogo foliáceo, a gente vê isso lá, o pênfigo foliáceo, que é o fogo selvagem. A pessoa piora com as notícias, então tem que criar um ambiente tranquilo para ela se sentir bem. Entende? Assim, uma série de condições que a pessoa sofre com isso. O holopensene da pessoa é aquele conjunto da atmosfera, das energias que estão em torno dela. Ali dentro daquela energia é uma bolha da vida dela. Todos os pensamentos, todos os pensenes, as emoções estão lá dentro. E tem uma média daquilo que está pervagando e mantendo lá dentro, que preenche a atmosfera de vida daquele ambiente. Se a pessoa, por exemplo, ela se ressente com qualquer influência externa, ela sente mal em todos esses holopensenes. Agora, a pessoa pode trabalhar no lugar desse, se ela tem uma coraça natural, cosmoética, de assistência, que a TENEPS permite, ela não sofre nada com isso. Eu trabalhei em área, por exemplo, de favela, eu trabalhei na favela da Catacumba e na Rocinha, nunca tive problema com nada lá. Trabalhei em áreas de prostituição, de baixio, de boemia terrível, em vários lugares, sem problema nenhum. Tive lugar também com processo que, gente que está saindo de tragédia, de guerra, etc. Tal, nunca tive nada com o processo todo. Agora, procurando assistir. Outra coisa também, já estive em Vegas, Las Vegas,
para ver a situação toda, atingi um monte de gente lá dentro. Saí de lá incólume, indene e ileso, quer dizer, inteirinho, sem nada. Então, veja, mas quantos anos que eu estou praticando TENEPS? Então, isso é o escudo, é a couraça, é a defesa, você está entendendo? Para a gente acabar com os conflitos. Então, o conflito tem os seus e tem o de fora. O negócio nosso é não deixar que você não tenha por você e que você não receba influência dos de fora. Esse é o jeito. Está claro? Professor, dando continuidade a isso, no C aqui, ó, no D, desculpa. Na TENEPS 24 horas, ou independente disso, você evocar e exteriorizar para uma pessoa, mesmo que não tenha sido feita a solicitação ou pedido de TENEPS, mas você vê uma pessoa altamente assediada, que perturba o ambiente, a exteriorização com a técnica, né, de encapsular, tirar os assediadores da pessoa, está correto? Todo tempo a gente está fazendo isso? Qual o problema? Essa é a ideia, né? Quanto mais você tem, melhor você fica. Quanto mais você assiste, mais você é assistida. Uhum. Isso aí pagou, você recebe em dobro. Uhum. Assim, geralmente é isso. E algumas vezes a gente joga energia na pessoa e ela está tão refratária a qualquer tipo de assistência. Sim, mas tem que aquilo bate e volta. Até você superar aquilo, e os amparadores estão ajudando. Em alguns momentos, à distância, você percebe que a pessoa está desatenta, então você consegue assistir. Então, vale você continuar fazendo. Não, o problema tem que fazer. Insistir, não parar. Insista, não desista. Tá, ok. TENEPS é isso. Obrigada. Diana, ali na página 17, você pode comentar um pouco mais sobre os indicadores, o item 4, coragem? Coragem, né? Então, a pessoa com senso, ela teria um destemor cosmoético para assumir riscos calculados. Por quê, né? O que fundamenta isso? Porque ela tem entendimento da possibilidade de aprendizados e recomposições de erros, enganos e omissões. Então, esse senso, se eu sei que eu posso melhorar, se eu tenho isso dentro de mim, consciente disso, então eu sei que eu posso errar e corrigir. Então, se eu sei que eu posso errar e corrigir, eu posso me expor mais a riscos, obviamente calculados, não uma riscomania, mas eu posso me arriscar mais, porque eu sei que se eu errar, faz parte do trabalho, eu tenho possibilidade de recompor. Né? Mas aí tem a questão do calculado também, se for um errão muito grande, aí fica difícil de consertar. Né? Mas nesse sentido, né? Um risco calculado. Então, e o senso autoevolutivo, no momento que você se vê com essa possibilidade infinita de se tornar melhor, isso dá uma tranquilidade. É isso que a gente está colocando aqui. Aqui na parafatologia, último item. A autoparaperceptibilidade vivida expandindo a compreensão da autoevolução. Isso tem correlação direta com a questão lá que a gente tinha falado antes, né, do holossomático, que seria exológica. Você vai ter uma visão maior. Isso vai te ajudar a você até definir melhor aquilo que você precisa realmente melhorar. Né? E tem uma relação direta também com exemplos. Se você olhar a exemplologia, tem um básico, né, e um senso avançado. O básico, a pessoa está olhando o aprimoramento só nessa vida intrafísica. Então, ela está vendo, ela está se tornando melhor, às vezes está crescendo profissionalmente, seja lá o que for que ela está avaliando. Agora, o avançado já vai necessitar de muito mais, vai necessitar de parapsiquismo maior, vai necessitar de retrocognição, de mais ponderação. Por quê? Você vai ver essa evolução, você vai ver essa vida como uma dentro de várias outras vidas. Então, isso já vai exigir uma cosmovisão maior, uma série de coisas. Então, esse seria um senso autoevolutivo avançado. A gente conseguir ter essa visão a longo prazo, a longuíssimo prazo, de saber o que eu faço hoje que vai repercutir cada vez mais nas próximas vidas.
Gente, eu acabei de receber aqui uma preciosidade. Ditios e Provérbios Populares. É da Cultura e Letras do Gonçalves. Esse aqui, pelo que eu sei, é o segundo ou terceiro grande livro em espanhol feito na Espanha sobre os processos dos provérbios da Espanha. Agora, isso é da Edimate. É um dos livros que eu estava procurando há muito tempo, e agora ele chegou aqui inteirinho. Ele é fora de série. Ele tem 21.000 frases e ditos especiais na língua espanhola, e tudo estudado na ordem alfabética, quer dizer, do ponto de vista de dicionário. É fora de série isso aqui. E o espanhol é típico, claro, popular da Espanha. Então, vale a pena ver. É uma obra que eu estou procurando há muito tempo. E outra coisa, a Adriana arranjou isso aqui, pagou lá não sei quanto, e está perfeito o livro. Ele parece que saiu agora, que foi impresso hoje. Eu não entendo como é que está tão perfeito esse livro. É uma beleza de apresentação. É porque ele não foi encontrado em sebo, foi em livraria mesmo. Estava lá jogadinho, está sujinho porque estava meio jogado num canto. Impressionante isso. Esse vai me dar um trabalho danado. Eu já falei com ela está me dando um trabalho danado, porque eu vou ter que ver isso aqui com amor e carinho. Porque esse aqui eu não conheço. Há muitos anos que eu estou atrás desse. É o Gonçalves Falado. É um dos grandões em matéria de pesquisa na Espanha. Adriana, aqui atrás no B, aqui em cima, à esquerda. Oi. Eu gostaria que você falasse na tua listagem sobre o item número 7 e o item número 6, o senso de orientação existencial e o senso de parafiliação. Tá, esses dois são verbetes que eu já defendi também, né? O senso de orientação existencial é aquele senso que te permite você saber onde você está, onde eu estou hoje, né? E se conseguir se localizar no momento evolutivo, quer dizer, onde você está, tem lá várias perguntas, até no verbete, né? Para a pessoa ver onde eu estou agora, o que eu já fiz, o que eu vou fazer. Então, a pessoa se localiza. Esse senso, né, que é essa identificação realista da autolocalização no contexto existencial, o que ele vai ajudar no senso de autoevolução? A você se encaixar no time grupal, porque você já vê mais ou menos onde você está. Eu estou aqui, então como é que... Existe um time. Por exemplo, o time de hoje é a questão da perpetografia. Existe um time. Então, eu vou me encaixar ou não vou me encaixar? Isso é um exemplo, né? Onde que eu vou me encaixar? Qual é o momento evolutivo? Qual é o principal da agora? E vamos tentar incluir, tá? E o senso de parafiliação é o entendimento teático do amparo extrafísico existente na essencialidade cosmoética. A base desse senso é o quê? A pessoa saber que, se ela está fazendo algum trabalho que vai ajudar os outros, que ele é cosmoético, vai ter amparador interessado em ajudar. Então, se tem amparador interessado em ajudar, eu vou tentar me capacitar para me conectar com eles. Tá? E o que ajuda no senso autoevolutivo? Ele vai assegurar o apoio naquele ortoempreendimento. Então, a pessoa quer fazer um empreendimento cosmoético que vai ajudar a ela a crescer e aos outros, então ela vai passar, não, então isso vai me assegurar, vai dar uma tranquilidade, uma confiança que vão haver amparadores interessados nisso. Então, vai depender de mim me capacitar para me conectar com eles. Eu vou só aproveitar o item número 9 na sequência, a sua experiência sobre o senso de pragmaticidade cosmoética. Olha, é aqui a efetividade na consecução das estratégias autoevolutivas, facilitando a otimização, potencialização e aceleração do rendimento evolutivo. Eu acho que em senso de pragmaticidade cosmoética eu posso dizer de verbete, né? Isso aí eu acho que eu estou fazendo. Beleza. Tá? Joia, obrigada. Eu acho interessante depois também dar uma olhada nesses pseudocensos, né? Que eu acho que ajuda muito a pensar. E aqui são 6, pode até haver outros. Se alguém lembrar de outros, depois até pode me avisar para a gente colocar. Mas, olha, com a questão da competição, né? Existe muita pessoa querer evoluir, mas para ela querer se achar melhor que alguém. Isso não quer dizer nada, né? Como a gente já explicou antes,
Às vezes o outro não está, o fracasso ou o sucesso da outra pessoa não vai me mensurar, não vai me dar dicas da minha evolução pessoal. Então, não é pelo fracasso ou pelo sucesso da outra pessoa. A questão da ficção pessoal, que tem correlação com a questão da poliana, né? Então, a pessoa tem uma ideia equivocada de si mesma. Então, às vezes, com isso é ruim, porque se ela acha que ela está melhor do que ela realmente está, ela não vai fazer força para se melhorar. Questão do loco externo, a questão de querer aplausos, as pessoas querendo aplausos, né? Na sociedade de hoje, a gente não pode medir o nosso sucesso pela quantidade de aplausos que a gente recebe. A questão da mimese patológica, que a gente já tinha falado. A questão da anticosmoética, né? A pessoa querer crescer a qualquer custo. Isso também, ela não está vendo que ela está, como dizendo, cuspindo para cima. Ela não está crescendo, ela está criando problemas que vão travá-la depois. E a questão dos valores intrafísicos também, né? Se a pessoa vê só a intrafisicalidade, a chance de errar também vai ser muito grande. Nós agora vamos abrir um parênteses, então. Pessoal, só lembrar, por favor, para desligar os celulares e não teclar durante o experimento, ok? Obrigado.
como é que você foi lá? Como é que está? Eu estou bem, apesar do cardio sempre me atrapalhar um pouquinho, fiquei surpresa com a minha Está querendo saltar fora, né? Normal, tem que aprender a lidar. Mas eu senti muita esterilização de energia pelo plexo, pelo planto chácara, e assim, fiquei bem, senti muita esterilização, ectoplasmia também. Você está sentindo bem agora? Estou. E você, como é que foi lá? Você primeiro. Eu senti assim também no começo cardiochakra, né? E depois como se fosse um bolsão assim de energia e parece que o corpo até balançava junto assim com as energias. Mas assim bem forte inicialmente aqui, depois como se fosse um bolsão mesmo. Quer dizer que se pegaram energia dessa vez. Você não pôde escapar. Você está sentindo bem? Estou bem. Então tá. E você, como é que foi? Senti muito cardiochakra, bem forte. Vocês estão tudo na base do cardiochakra, isso aí é muita emoção. É a primeira vez também, né? Todo mundo aí, é a primeira vez que aparece aqui. Ele é a primeira, né? Laringo e muita energia no fronto. Triscagem, muito forte o campo. Com esse nome de imperador, né? Ele tem que mexer com a cabeça. Tá certo. Você está sentindo bem agora? Está tudo bem, né? Tudo bem. Então tá bom. Muito bem. Obrigado. Valeu.
Então, como é que foi? Está sentindo bem agora? Estou bem. Tá? Muito bem. Mexeram com você aí para valer. Sim. O Corona Chakra. Muito. Muito mesmo. Ela deve ser mais de pensar, por isso que né? Você deve pensar muito. Não é isso? Provavelmente. Todo mundo pensa, mas você talvez pense um pouquinho mais 10% que é a média. É isso? Mas está sentindo bem agora? Estou bem. Tá bem? Bem Então, tá mesmo. bom. E você, como é que foi lá? Eu fui bem também, senti uma calmia, uma energia e muito trabalho no Coronal Chakra e no Frontal Chakra. Começou no Corono, aí começou a passar por todo o corpo, senti muito nas mãos, com uma energia saindo nas mãos. E depois eu comecei a sentir do Coronal Chakra para o Frontal Chakra, formando um arco aqui. E parou, já foi no final. Mas foi muito agora bom. Você está bem. Estou tranquila. E você, como é que foi aí? Percebi muito ectoplasma. Desde a hora que eu sentei ali em cima, era um frio. Você é bom você de vez em quando participar, para você dar um pouco da sua energia, que ela tem energia demais, né? Aí veio uma onda assim, bem gelada. E eu Você percebi. viu, né? Agora tinha percebi, ectoplasma. Dessa vez esse campo estava com mais ectoplasma. tinha bastante. Me tremia todinho por dentro. Ah, foi? Aí depois teve essa movimentação na cabeça, assim, uma descoincidência, e bastante trabalho também no Coronal Chakra, eu percebi. Igual elas duas. Você está sentindo bem agora, está tudo bem, né? Então tá. Qualquer coisa a gente vai convidar vocês para ceder energia por aí afora. Tá bom? Obrigado. Vocês. Professora Adriana. Sim. Eu gostaria que você comentasse na página 17, no pseudocenso, o segundo item, ficção pessoal. Você já falou do senso crítico, mas o processo da superficialidade da autopesquisa pessoal, você pode aprofundar um pouco mais a esse respeito? E como a pessoa faz para ela sair disso? Olha, melhorando a autocrítica, né? Porque se a pessoa ela tem um juízo equivocado dela mesma, quer dizer, se ela, às vezes, se não tem uma autocrítica afiada, e às vezes tem uma visão romantizada de si mesmo, tem uma ficção pessoal, que a gente pode até jogar tanto para o lado para mais quanto para menos, né? Tanto a pessoa que se acha que ela é muito boa, ela é ótima, então ela já está super evoluída, como aquela outra acha que ela não vale nada. Ambas as percepções estão equivocadas, né? Porque ninguém está nesse extremo total. Então, essa falta de autocrítica, de burilamento autocrítico, não vai permitir que ela justamente veja o que realmente precisa ser mudado. Tá certo? Então, para a pessoa melhorar isso, acho que a gente tem várias ferramentas, né? Tem conscienciograma, tem uma série de ferramentas para a pessoa começar a se analisar de uma forma mais tranquila. E o que eu vejo que a melhora do senso autoevolutivo é que é a base, porque se a pessoa vê que ela é possível, que ela é passível de mudar, aquilo que a gente coloca lá na antonimiologia, né? A primeira antonímia, a gente coloca admitir-se aperfeiçoável. Se a pessoa admite isso, ela vai ter mais despojamento para se ver e até ver aquilo que não está bom. Então, ela não precisa se enganar. Ela vai ver que, bem, tudo bem, então é melhor uma dura realidade, é mais bela ilusão. Eu sou assim, eu ainda tenho isso aqui de maturo, então tá bom, eu posso mudar. Porque sem a pessoa admitir isso, se ela por acaso tem o equívoco de se considerar imutável, ela não vai ter coragem de se ver, porque ela vai achar que não vai ter jeito. E aí entra aquele efeito que a gente falou lá no início, né? Um efeito
desesperançoso. Não, eu não vou conseguir mudar, então a pessoa fica totalmente parada. Então, uma das situações para melhorar essa condição, não só essa, como essas 6 que nós colocamos aqui, é justamente a pessoa trabalhar para melhorar esse senso autoevolutivo, que é raciocinar mais sobre isso, ver as experiências que ela já tem, como é importante ela se sentir melhor, às vezes, qual o elenco daquilo que ela já superou na vida, porque todo mundo já superou alguma coisa, né? Fez alguma melhoria em alguma área da vida, alguma coisa a pessoa fez. Então, isso dá confiança de que ela pode fazer isso também em outras áreas de manifestação. Sim? Aqui no ar, por gentileza. Poderia comentar o primeiro crescendo, a propósito, só a pergunta que me... por que você colocou mini conquistas e maxi conquista eu coloquei na ideia de que são várias pequenininhas dá uma grandona, por isso que eu poderia ter colocado no plural. Mas a ideia de deixar no singular é justamente para mostrar que toda maxi conquista, ela é resultado de várias mini conquistas. Então foi por isso que a gente jogou com plural e com singular. Se eu não me engano, também esse crescendo já tem na enciclopédia. Que aí tem a ver com o que vem depois, né? O crescendo, pequenos ganhos diários, grandes aquisições proexológicas. Sempre essa ideia, o crescendo de esforços, méritos e excelências possíveis. Então a pessoa tem essa ideia dela ir cada vez se melhorando mais, né? O crescendo da expansão da automultividência. Quanto mais ela expandir a visão do mundo, mais também ela vai vendo o que precisa ser melhorado, vai mudando, né? O crescendo gradativo da maturidade holossomática na caminhada evolutiva, é o que todos nós estamos passando, né? E aí os resultados, né? O crescendo primener cipriene, quer dizer, aquele conjunto de acertos consecutivos vai tendo como um sinalizador a pessoa começar a ter mais primeneres, em consequente ciprienes, né? E o crescendo complexo máximo orexis. Tá. Eu poderia comentar também o primeiro antagonismo, admitir-se aperfeiçoável e considerar-se imutável. É justamente isso que faz a diferença, né? Porque, olha, se você admite que você pode mudar, você vai ter coragem de olhar até o seu lado mais oscuro, né? O lado mais negro, mais escuro da sua personalidade. Se você acha que você é imutável, ou você vai se acomodar, aí pode entrar na questão da Gabriela, nasci assim, sou assim mesmo e ponto final. Ou a pessoa entrar numa depressão danada. Ela, não, eu não consigo mudar, eu sou assim, e entra numa vitimização. Quer dizer, esse antagonismo é justamente importantíssimo para a pessoa ter essa proatividade, essa coragem, essa ousadia de pensar que ela pode se tornar melhor. Que é a base da evolução. A evolução é isso, é você... Como que a gente vai evoluir? No momento que a gente admite que a gente é possível a gente evoluir. Senão a gente fica parado. Não, eu sou assim mesmo, sou assim mesmo, e fico sentado ali no meio-fio chorando. Então a gente vai ver que é possível a gente mudar. Só que tem esforço, tem trabalho, não é de bobs, né? Não é de graça. Isso requer esforço, determinação, tempo, uma série de fatores. Adriana, Alzira aqui no... Tá? Aqui você coloca na mega pensenologia, os erros são recompostos. E na pensenologia você coloca o último item, a inclinação espontânea para a qualificação cosmoética da autopensenização. E você tem falado muito na questão da síndrome da Gabriela, né, que também é a questão dos erros, né? Como que a pessoa, ao identificar algumas situações dessa, de erros, de vícios, de mania, ela pode entrar nessa questão da inclinação espontânea aqui, da autoqualificação? O que você acha? Qual é o viés que ela pode... Olha, essa inclinação espontânea, eu acho que ela vai vir com o tempo e vai vir com a questão até da evolução mais à frente, né? Porque o senso evolutivo, toda vez que a gente fala de senso, eu penso o senso não como uma coisa estacionária, é uma questão de percentual. A gente vai aumentando o nosso senso, a nossa conscientização, os nossos juízos sobre a evolução. Então, ele é um crescendo. Então, o senso evolutivo ele também tem um crescendo. Essa inclinação espontânea para a qualificação cosmoética da autopensenização,
eu vejo que na escala evolutiva ela está bem à frente. A pessoa já faz isso naturalmente, né? Eu não sei dizer quando isso, se o evoluciólogo ou só o serenão, mas a pessoa já naturalmente ela já pensa cosmoética, ela já pensa correto o tempo todo. Então eu vejo que para a gente chegar nisso é tudo isso que a gente está fazendo, é ir se melhorando, é ir se depurando, até a gente chegar nisso, que é uma forma que a gente faz sem morder a língua, faz com uma naturalidade, simplesmente a gente é isso, a gente é essa condição mais evoluída. Então eu vejo por aí, eu acho que para a gente chegar nisso, Alzira, é tudo isso que nós temos feito. Trabalhando, se depurando, você lá na conscienciometria, todo aquele trabalho, para a gente chegar nesse ponto de isso ser uma coisa, uma segunda natureza. E lembrando também que a cosmoética é percentual, né? A qualificação cosmoética de hoje, a gente já pode buscar qualificar dentro daquilo que a gente já entende de cosmoética, que é sempre também ampliável. Ok, obrigada. Outra coisa, assim, Adriana, que eu percebo é que muitas vezes as pessoas começam a enxergar os vícios, não as pessoas, eu também, a gente começa a enxergar os vícios, os erros, os trafares, e a gente quer abarcar tudo de uma vez só, né? Quer mudar da noite para o dia tudo. Aí não consegue, aí entra em outra crise. Então, esse processo do senso de autoevolutivo é o que você está querendo dizer, né? É pensar que sempre pode ser melhorado, né? E é gradual, não existe mágica evolutiva, né? As coisas são graduais, as coisas vão num crescendo. Mas isso aí não é, então você vai ficar parado, estacionei aqui, tudo bem, mas também não é achar que vai mudar tudo amanhã. Mas o que eu já consigo hoje mudar? Então a gente coloca muito também a questão de ver as áreas, né? Por exemplo, a gente coloca lá na pergunta, né, se a pessoa como avalia o nível de aplicação do senso autoevolutivo, lembrando que ele tem que ser aplicado, só o senso em si não é nada, o senso é a conscientização, né? E depois, quais as áreas que estão com score mais baixos? Porque a gente tem várias áreas na existência, né? A área de convívio, a área de produção intelectual, a área do parapsiquismo e assim vai, a área da assistência mais efetiva, direta, e todas as áreas da vida. A pessoa vai ver, bem, eu tenho isso, o meu percentual dessa sensação, esse conhecimento de que eu posso melhorar e essa proatividade de melhorar, ela está em todas as minhas áreas de manifestação ou não? Está lacunado ou não? Isso também ajuda a gente ter uma ideia. A gente coloca até nesses indicadores, podem ser um sinal também, sabe, Alzira? Olha, na hora que a gente coloca esses 12 indicadores aqui, também ajuda a pessoa a olhar, ela lê cada um desses e vê, bem, como é que eu tenho? Eu tenho isso aqui? Qual o percentual? É mais ou menos? Então a pessoa pode descobrir que em algumas áreas ela está bem, dentro do nível dela, está satisfatório, vamos assim dizer. Tem outra não, aqui, ó, nessa outra área aqui eu ainda estou pendente, eu acabo me vendo pensando de uma forma mais gabriélica, assim dizer, não, eu sou assim, isso não vai mudar, vai ser sempre assim. Então, como que eu lido com isso? Então, a minha preocupação com esse senso é isso, essa conscientização, que é um crescendo e que tem várias áreas de manifestação, cada um fazer uma autopesquisa para descobrir isso. Tá ótimo, obrigada. Adriana, ainda em pensionologia, anterior à inclinação espontânea, você fala da fórmula holopensênica pró-recim. Pode aprofundar um pouco nessa questão? Eu acho que eu penso que é o que nós estamos fazendo aqui, né? No momento que a gente está aqui na Cognópolis, que a gente está cada vez mais, não só na Cognópolis, mas pensando no CCCI, né, em geral, né, que as pessoas estão cada vez mais fazendo recim, estão trabalhando, nós estamos criando nessa vida, não sei se fizemos em outras, mas pelo menos nessa vida nós estamos criando uma forma holopensênica pró-recim. Então, vê a questão da reciclagem prazerosa, essa questão de mudar, da gente querer mudar. Então, essa forma, nós já estamos fazendo ela agora. Não sei se fizemos antes, mas pelo menos agora a tendência da maioria de nós é estar fazendo uma forma. Então, provavelmente nas próximas vidas, nós vamos ter uma forma mais apropriada, estavam mais afeitos a essa questão de estar se melhorando, de estar se reciclando, de estar se buscando ser uma pessoa cada vez melhor. Né? Que a gente coloca aqui no estrangeirismo, né? O personal best, né? O meu melhor, né? Dentro do que eu posso, né? O que temos por hoje, como dizem, né? O meu melhor de mim hoje é isso aqui, o que eu estou conseguindo. Se a gente conseguir chegar nesse teto, eu já acho que é uma grande coisa.
Diria que eu acho que a grande maioria de nós ainda está bem abaixo desse teto. A gente não consegue atuar todo o tempo no melhor nosso, naquilo que a gente tem de melhor. Isso, pelo menos, na minha autocrítica, eu vejo que ainda falha, né? Então, o que a gente já tem de melhor, o que a gente já sabe, e eu acho que se a gente consegue atuar nisso cada vez mais perto do teto, também eu acho que seria a nossa realmente melhor performance. Diana, falando em sim, qual pode ser o gargalo pelo qual uma pessoa que está em processo de recim passa? Por exemplo, ela está em recim, mas não percebe. Qual é o gargalo? O que leva ela a não ter essa percepção? Olha, aí a gente pode pensar que está faltando calibrar a autocrítica, né? Talvez. Porque você falou que ela está em recim e não percebe. Se ela está mudando e ela não percebe, alguma coisa aí não está muito bem. Porque é analisar mais, pensar mais, escrever mais. Uma coisa que pode ajudar é a técnica do diário. Então, a pessoa, não, eu quero melhorar a minha auto-organização. Aí, todo dia ela vai lá e escreve. O que de auto-organização eu tive hoje? O que falhou a minha auto-organização, por exemplo? Com isso, ela vai vendo. Então, ela vai começando a ver, olha, melhorou nessa semana, eu não esqueci a chave nenhuma vez. Olha só, dessa vez... Então, ela vai vendo as melhorias concretas. Por isso, a importância do registro. A gente deu o exemplo de auto-organização, mas pode ser qualquer coisa. Então, com isso, vai aumentar também a autocrítica, porque vai obrigá-la a, pelo menos um momento do dia, ela parar para refletir como é que foi o dia dela e naquela área que ela quer estudar. Como é que foi? Melhorei, piorei? Como é que foi a situação? Eu acho que isso pode ajudar. Obrigada. Nós esperamos, então, as outras centenas de verbetes da sua parte, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 99 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 21 perguntas online. Os recados são da Mara sobre o curso 40 manobras, a Nazaré acoplamentarium, a Alzira com 5 cobaia e a Solange não está. Agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos Enciclopédia quer dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui para esse feriado de carnaval, aproveitar a folia mental somática que é aqui a nossa Cognópolis, ao invés de um sambódromo, aproveitar o debatódromo. Nós temos muitas atividades aqui no sábado, o próprio curso Balanço Existencial, que vai começar no sábado, enfim, é muita coisa para vocês fazerem. E o programa Amigos da Enciclopédia quer receber vocês e está à disposição para o que vocês precisarem em termos de conhecer como é que funciona este programa, quem ainda não é associado, quer mais informações, quais são, o que esse programa representa, a importância dele. Eu e o Fernando Barbaresco estamos à disposição de vocês, aqui nesses dias, aqui no Tertuliário, no próprio curso Balanço, e se vocês quiserem saber mais sobre o programa, quiserem se associar ou renovar a sua assinatura, é só procurar a gente, ok? Muito obrigada, contamos com todos vocês. Boa tarde a todos, e o meu convite também é para o período do Carnaval, só que é para o curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer em Belo Horizonte, no período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, é um curso sem pré-requisito, é um curso prático, onde o aluno tem a oportunidade de vivenciar a assimilação, desassimilação de energia, o arco voltaico, a assistência a outras consciências, aprende a trabalhar em grupo com as energias e a lidar com situações de vampirização energética, dentre outros, também com bloqueios e desbloqueios de fluxos energéticos. São 40 manobras energéticas vivenciadas durante os 4 dias de Carnaval em Belo Horizonte. Ao final do curso, o aluno vai se perceber capaz de replicar no seu dia a dia o que ele aprendeu. O curso desdramatiza e desmistifica o trabalho com as energias e a interação energética. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3222-0056, prefixo 31, diretamente na unidade do IPC em Belo Horizonte. Obrigada e até lá.
Boa tarde. O CAEC convida você para o curso Acoplamentário, que acontecerá neste mês, entre os dias 15 e 17 de fevereiro, com a temática ProEx, logo na sequência do balanço existencial. Os EPICONs desse curso serão Rui Bueno, Cristina Aracaque e Wildenilson Ciorini. O Acoplamentário é um laboratório grupal multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Ainda há vagas, aguardamos a sua inscrição. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consciência Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que acontece amanhã, dia 8 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 15 às 20 horas. O curso tem como objetivo proporcionar um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, o despojamento para a interassistência através de dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação da sua para-realidade. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, é só lembrando que as urnas já estão colocadas na porta do tertuliário para que seja feito, colocados os assuntos e sugestões que nós aqui da Cognópolis Foz achamos interessante. Quem tem terreno aqui, quem não mora aqui, mas que é do Conselho dos 500, também pode fazer as suas sugestões pelo e-mail contato@c500.org.br. Essa nossa campanha vai até o dia 25 de março, para que nós possamos exercer a nossa cidadania evolutiva. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Tradúcio Pensene. A especialidade é Pensenologia, de autoria do professor Otto Mendonça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.